Mais um capítulo triste na história recente do país. O deputado federal mais votado do Brasil em 2018 e um dos mais votados em 2022, Eduardo Bolsonaro, teve que se exilar do país nos Estados Unidos durante seu mandato. Pediu licença das suas funções enquanto deputado federal porque está se desenhando uma perseguição com o objetivo claro de levá-lo à cadeia. Mas qual o motivo disso? O Eduardo Bolsonaro começou a ser ventilado como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O PT instantaneamente começou a se mobilizar para pedir ao Alexandre de Moraes a prisão do passaporte do Eduardo. Ou seja, ele seria, em tese, julgado por um ministro que claramente não tem grande afeição por ele. Mas é fato que o Eduardo vinha desempenhando um papel ao longo dos últimos meses de denunciar os abusos que estão acontecendo no país nesse exato momento. Ele vinha chamando toda a atenção da comunidade internacional. Com a eleição do Donald Trump, o Eduardo, que tem uma proximidade, uma relação de amizade com o presidente norte-americano, se tornou uma figura constante e influente nos Estados Unidos, inclusive para gritar ao mundo que hoje nós sofremos atos de censura, de cerceamento de liberdade e prisões ilegais acontecendo no país. Naturalmente, toda a esquerda e o atual governo querem calar o Eduardo e passaram a persegui-lo, com a possibilidade de apreender seu passaporte, tornando ele refém das fronteiras colocadas pelo país e com a possibilidade de prisão, o que é um completo absurdo. O Eduardo, por sua vez, mandou um recado claro para os ministros do Supremo. Vou abrir aqui aspas para as palavras dele. Abro mão de cabeça erguida de tudo que tenho. Vou seguir firme na missão de trazer justiça para todos os tiranos. Estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam as mães de família, idosas, trabalhadores, de todo tipo de pessoa comum e inocente. Eduardo disse que vai abraçar o sacrifício com entusiasmo e que vai se dedicar 100% do tempo à nossa causa. A questão é que é completamente injusto, nós temos que imaginar um deputado federal com tamanho desempenho abrir mão das suas funções para garantir a sua liberdade e de sua família. Ter que morar longe dos amigos, da família, longe da sua pátria, para garantir a sua liberdade. A grande verdade é que ele sabe que ele seria a próxima vítima do sistema e com o pacote que vem sendo encaminhado para a Câmara dos Deputados, claramente o sistema todo ia passar a persegui-lo. Mas olha que incrível, hoje os sem morais, os descondenados que gritam sem anistia são justamente aqueles que foram anistiados em 1979, perdoado pelos crimes que eles praticaram naquele período. Crimes de verdade, não simplesmente pintar com batom uma estátua. Mas sabe por que de tudo isso? Porque o Donald Trump está preparando um pacote de sanção para as autoridades brasileiras. E o alvo principal desse pacote é ninguém mais, ninguém menos que o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Já gravei, inclusive, aqui nesse canal contando para vocês sobre as sanções que serão impostas. Inclusive está aqui. Trump estuda pacotão de sanções contra autoridades brasileiras. Mas não para no Alexandre de Moraes. O objetivo da Casa Branca é sancionar diversas autoridades brasileiras. A gente está falando de ministros do STF, juízes, procuradores, delegados da Polícia Federal, enfim, toda a turma que se mobiliza pela censura praticada pelo PT. A medida, por exemplo, pode afetar outros ministros da primeira turma, como Carmen Lúcia, Flávio Dino, Zanin e Luiz Fux. Lembrando que o Zanin foi, inclusive, advogado do Lula quando estava preso. O argumento hoje utilizado pela Casa Branca é que a derrubada de perfis de maneira autoritária viola princípios de direitos humanos e, portanto, viola a jurisdição e abuso de procedimento contra os Estados Unidos para favorecer a si mesmos. Há um prazo estratégico aqui de 120 dias que o governo dos Estados Unidos quer analisar as posturas do Alexandre de Moraes e demais ministros para ver as sanções que serão impostas. Aqui no Brasil, a Constituição é clara, no artigo 5º, a censura prévia é proibida. Você não pode nunca calar alguém sem sequer saber o que essa pessoa vai falar. O Trump ele tem sido cirúrgico, ele quer punir quem está errando, quem está perseguindo. E isso me leva a um outro pensamento, que até o Estadão não conseguiu mais segurar e soltou esse editorial aqui. O 6º aniversário do inquérito sem fim. O inquérito das fake news chega a 6 anos sem que haja uma perspectiva de conclusão, o que autoriza a suspeita de que se tornou um instrumento de exercício arbitrário. Mas suspeita, faz 6 anos que a gente grita que isso é um exercício arbitrário de poder, que isso é um ato de abuso de autoridade, que é um inquérito sem fundamentação legal, que está perseguindo pessoas e perseguindo adversários do PT. Finalmente, pelo menos, eu fico feliz que finalmente o Estadão abriu os olhos para enxergar o abuso que está sendo praticado hoje no Brasil. E o STF usa esse inquérito para justificar tudo, bloqueio de contas, prisões, caça quem considera inimigo. Quem paga o preço?
Pessoas como o Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, exilados nos Estados Unidos, agora o Eduardo Bolsonaro e todos os brasileiros que estão sendo censurados. Enquanto tudo isso acontece, o Janones confessa crime de rachadinha e nada acontece, faz acordo. E o Eduardo Bolsonaro tem que sair do país vítima de perseguição. Essa é a República do PT.